Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Grupo Espírita Fraternidade, onde, nesta nova oportunidade, nós iremos estudar um pouco, refletir um pouco sobre um dos capítulos do livro Palavras de Vida Eterna. É o capítulo de número 137, intitulado Como Crença. Pois bem, nesse momento para nós nos harmonizarmos e refletirmos um pouco mais sobre as benesses que a doutrina espírita nos traz, eu vou ler um capítulo que está contido no livro Ceifa de Luz, capítulo 13, intitulada Na Gleba do Mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1. Jesus, Mateus capítulo 13, versículo 23. Efetivamente, a vida é comparada ao trato de solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Lavar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum. É preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações, remove a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo em que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe à mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite o descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do osso consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalha e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides, nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida. E o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frontes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Muito bem. Então, convido a todos nesse momento para que a gente, ao elevar nossos pensamentos a Deus, em prece, nós agradecemos ao Senhor da vida por cuidar de nós, por amparar a todos, independente das circunstâncias em que vive. Todos nós somos amparados e nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos dá tudo aquilo que é necessário para a vida terrena, para o progresso do espírito, para a aquisição de qualidades e valores que a todo momento o Senhor e os seus emissários nos endereçam. Senhor, nós como servos imperfeitos dependemos muito da sua atenção, do seu carinho.
Então é nesse momento que nós te pedimos, Senhor, não desista de nós e ampara-nos sempre, conforme a sua vontade, e que assim seja. Muito bem. Emmanuel, mais uma vez, traz no capítulo 137, né, do livro Palavras de Vida Eterna, um texto que ele enfatiza a nossa, além da nossa perseverança, acreditar e relacionar com aqueles que também acreditam, à sua maneira. E a partir disso, no nosso cotidiano, a gente, ao interagir com todos, a maneira que estão, da forma que entende, a gente somar, porque, na verdade, todos nós estamos seguindo para o caminho que leva conforme a vontade de cada um, mas seguramente no caminho que o Cristo nos trilhou, ou um pouquinho mais demorado, mas com aquela luz na consciência, né, que nos cobra a ajustar os caminhos e nos direcionar para o melhor. Então, ele começa também individualizando um versículo bíblico, onde está no capítulo 2 de Tiago, no versículo 19. Crês que há um só Deus e fazes o bem, mas os demônios também creem e estremecem. Então, ao ler o texto, a gente vai ter a clara noção que, sucintamente, ele vai falar de modo geral e a gente consegue verificar, né, com o seu poder de síntese, né, com que ele escreve os seus textos, que ele vai fazer com que nós reflitamos para que a gente sempre esteja reajustando os caminhos e sempre esteja refletindo o que a gente tem de melhor, o que a gente tem feito de melhor. Então, Emmanuel começa assim. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio, para que venhamos despertar no conhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Asseveramos, a cada passo, a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamos-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminho às constelações. Articulamos preces em louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Às vezes, chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus, nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que conhece a imanência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, a crença nos planos superiores
e a crença nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. Então, eu acredito que acreditar por acreditar é importante. Mas o que a gente tem feito com isso? Se qualquer momento da vida mais turbulento, aí por vezes pode passar na cabeça de nós eu falo assim, não só nós espíritas, né? Mas nós que cremos em Deus, que acreditamos, que confiamos em Deus, por vezes a gente tende a em meio à turbulência, desacreditar ou tomar atitudes não muito coerentes. Então, se a leitura do Evangelho, se a compreensão do Evangelho, se a vivência do Evangelho é tida como o ganho de maior valor para a vida imortal, por que não fazer da nossa fé aquela fé que contagia, que interage sem denominação, sem agredir consciências? Então a gente cresce muito, né, quando a gente para refletir sobre isso. Lembrando que crença por crença, a crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. Então, se a gente medite sobre isso e avalie cada vez mais a nossa postura diante dos nossos semelhantes e diante daqueles que, por enquanto, ainda divergem do nosso modo de pensar, e sem que isso seja um problema. Isso não pode afetar o nosso ego e nem pode fazer com que a gente deixe qualquer um daqueles que venham a conviver conosco desconfortáveis. Então, acredito que seja um pouco disso tudo. Tá bem? Então, nós tenhamos uma vida mais serena, uma vida mais com cuidado interior, com cuidado com os nossos sentimentos, com o valor que nós damos a tudo isso que nós aprendemos. A gente precisa ter isso cada dia mais com mais carinho, para que a gente viva melhor e tenha sempre aquela paz de espírito preparada para interpretar todas as benesses que a Divina Providência nos oferece cada dia. Em prece, então, nós agradecemos a Deus. Agradecemos, Senhor, por o Senhor nos dar condições de ter acesso a todo esse conhecimento, a tudo isso que nos edifica, que nos transforma a cada dia. Que nós busquemos, sim, o melhor. Agradecemos ao Mestre Jesus por cuidar-nos com tanto carinho. Que esse pouquinho que nós contribuímos possa levar a muitos essa reflexão, para que de local em local, de residência em residência, nós possamos ali sim plantar boa semente
para que no futuro breve o Senhor as colha fortalecidas com amor e com dedicação à vida. Que o Senhor esteja conosco, que sua vontade seja feita, agora e sempre. Assim seja. Obrigado. Até a próxima.